Olá, oitavo ano. Vamos fazer correção do nosso livro? Para quem tem o livro antigo, páginas 165, exercícios 1 a 4. E para quem tem o livro novo, páginas 125 a 127, exercícios 1 a 9. Para a realização dessa atividade, vocês fizeram a leitura aí do anúncio publicitário. É um anúncio de uma empresa, de automóveis, da marca Audi, e tem a oração: que ótimo lugar para perder o medo de avião. Aí fala: novo Audi A4 com câmbio Multitronic, o conforto de um automático com a velocidade de um manual. Então, esse anúncio saiu numa revista, o Anuário do Clube de Criação de São Paulo. Então vamos ver a número 1. O anúncio é construído em torno de uma ambiguidade, ou seja, um duplo sentido presente no enunciado principal. Considerando a imagem do anúncio como um todo, responda. Então a imagem, vocês veem o áudio aí na estrada, né? Você nem consegue visualizar direito o que tem na estrada, porque com certeza ele está com uma alta velocidade. Então na letra A, qual é o produto que o anúncio promove? Então é um automóvel da marca Audi. Letra B, que sentidos que apresenta a palavra avião no contexto? Então avião tem um duplo sentido, de aeronave e de um automóvel que tem um motor muito potente. Na letra C, explica o jogo que o anunciante cria entre o carro e o medo de avião. Então ele dá a entender que o carro, porque ele tem um motor muito potente, ele parece até um avião no ar, já que ele é capaz de voar, entre aspas, voar nas estradas, ou seja, ser muito rápido. Logo, se a pessoa que está lendo o anúncio, tem um medo de avião, andando nesse carro, ele vai perder esse medo, que é como se ele estivesse num avião. Número 2, o anúncio publicitário geralmente utiliza uma linguagem enxuta, com poucas palavras. Então, no anúncio em letras menores, a gente lê assim: o conforto de um automático com a velocidade de um manual. Que palavras que estão subentendidas aí nesse anúncio? Ele não colocou, mas a gente entende do que ele está falando. Então, quando ele fala o conforto de um automático, ele está falando de um automóvel com o câmbio automático e com a velocidade de um manual, com a velocidade de um automóvel que tem um câmbio manual, certo? Número 3. O verbo perder é transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento. Identifique seu complemento e classifique. Então, você voltou lá na oração, deu uma olhadinha lá. Que ótimo lugar para perder o medo de avião. Então, o complemento de perder é o quê? O medo, e é um objeto direto. Na número 4, compare as seguintes expressões empregadas no anúncio: perder o medo de avião, conforto de um automático. Entre os termos destacados, nós temos lá o medo de avião e de um automático. Qual deles que complementa um verbo? É o medo, que está complementando o verbo perder. Na letra B, qual indica características, tipo ou posse em relação ao substantivo? É de um automático. Ele está falando aí do conforto, E qual completa o sentido de um substantivo e representa o alvo do sentimento expresso por esse substantivo? É o de avião. E o avião aí, no caso, é o alvo da pessoa sentir medo. Agora nós vamos para a atividade para as pessoas que têm o livro novo. Vocês têm aí uma tirinha do Adão Iturrusgaray. Então, no primeiro quadrinho tem um avião e fala assim: eu tenho medo de avião. Na segunda, você vê uma pessoa assistindo a televisão e fala assim: eu tenho medo de filme de vampiro. E na terceira, uma pessoa também aí, na piscina: eu morro de medo de tubarão em piscina. Então, a tira ela foi construída com base numa figura de linguagem chamada gradação. Como que ocorre na tira? Primeiro, no primeiro quadrinho, começa com medo de avião. É uma coisa tranquila, razoável. Nos outros dois quadrinhos, o medo então vai passando de menos razoáveis, como por exemplo de vampiro, até algo assim muito bobo, muito insensato, que é o tubarão numa piscina. Aí é uma forma de gradação. Começa de uma coisa irrazoável para menos razoável, até chegar numa coisa totalmente aí que não tem fundamento. Ter medo de tubarão em piscina. Número 2, dá uma olhadinha no primeiro quadrinho da tira. Qual que é a predicação da forma verbal tenho? Ele é um verbo transitivo direto. E o complemento dele, um objeto direto, que é medo. A palavra que se liga o termo de avião à forma verbal tenho ou ao substantivo medo?
Então, aí logo, qual que é a sua função sintática? Então, ela liga ao substantivo medo, medo de avião. Logo, é um complemento nominal. Quando a palavra não é verbo, ela pode ser o quê? Um substantivo, um adjetivo, um advérbio. O complemento vai ser complemento nominal, certo? Número 3, olha agora o enunciado do segundo quadrinho. Sintaticamente, a diferença entre esse enunciado aí e o do primeiro quadrinho. Então, no segundo, o núcleo aí, que é filme, ele vem acompanhado de um termo preposicionado, tá certo? De vampiro. No próximo, letra B. Discuta aí, quando fala para discutir com o professor, com alunos, então eu falo que vocês discutam com as pessoas que estão aí ao seu lado, ajudando vocês a fazer atividade. O termo de vampiro é um adjunto adnominal ou é um complemento nominal de filme e por quê? Ele é um adjunto adnominal. Por quê? Pois ele é uma locução adjetiva que está especificando qual tipo de filme. Então, o papel dele é muito parecido com o adjetivo, como, por exemplo, policial, filme romântico, filme misterioso e etc. Então, a função dele é de adjunto adnominal. Agora, na número 4, observe o enunciado do último quadrinho e compare ao do segundo. Qual que é a predicação do verbo morrer? É um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. Qual dos termos preposicionados desse quadrinho está ligado ao verbo? É o de medo. Então, vamos classificar de medo, adjunto adverbial de causa. Qual deles que indicam a circunstância de lugar para toda oração? Em piscina, o adjunto adverbial de lugar. Qual complementa o nome? Então, esse sim é um complemento nominal. É o de tubarão. Ele complementa um substantivo, que é o substantivo medo, certo? Então, nós vamos chamar de complemento nominal. Na número 5, no primeiro quadrinho da tira, tem uma outra tirinha aí, vou ler ela primeiro. Os pinguins estão lá conversando, né, entre si. Um deles recebeu uma carta. Aí ele fala assim, carta do meu filho. Aí ele começa a ler e fala, não, ele se deu bem na grande cidade. Aí na outra imagem, no outro quadrinho, você vê o filho dele. O que o filho dele faz? Aí ele está contando para os amigos que ele trabalha na supervisão do setor de abastecimento. Mas, na verdade, ele é um pinguim de geladeira, ele está em cima da geladeira. O setor de abastecimento, no caso aí, é a geladeira, que abastece as pessoas. Tá bom? Letra A. Para o pinguim, o filho realiza um bom trabalho? Sim. Justifique a sua resposta. No primeiro quadrinho, ele fala assim, que o filho se deu bem. De acordo com o que a imagem do quadrinho mostra, o que o filho faz? Então, ele vive em cima da geladeira, ele é só um enfeite, é o que nós chamamos de pinguim de geladeira. Ele realiza um trabalho importante? Não, né, gente? Porque ele fica ali o tempo todo imóvel, sem fazer nada, então não faz trabalho, nenhum trabalho chamado importante não, certo? Na próxima questão agora. Na 7, compare estes dois enunciados. Ele trabalha na supervisão do setor de abastecimento. Ele supervisiona o setor de abastecimento. Levante hipótese. Então, aí vocês vão analisar, vão pensar e dar a sua opinião, a sua resposta. Que efeito de sentido que é produzido pela nominalização, ou seja, o uso de substantivos em lugar de verbos. Então, olha bem, ele trabalha na supervisão do setor de abastecimento, trabalha na supervisão. E aqui embaixo ele supervisiona. Então, qual que é o efeito de sentido que produz quando a gente faz essa mudança de verbo para substantivo, de substantivo para verbo? Então, nessa tirinha, essa nominalização, entre outras funções, ela dá uma ideia mais vaga, mais abrangente ao que é dito. Ele eximindo o enunciador de especificar exatamente a qual ação se refere. Então, quando você fala que supervisiona o setor de abastecimento, né, vai deixar aí uma impressão mais leve, mais elegante. Dá a impressão de que está falando algo muito importante que ele faz. Tá certo? Letra B. Por que esse sentido atende aos interesses do autor da carta? Ele não deseja revelar para a mãe a sua verdadeira função. Eu falei um pinguim, mas a gente não sabe o sexo aí. No caso é a mãe, né, gente? Não é pai, é mãe. Então ele não deseja revelar para a mãe dele a verdadeira função dele. Então na carta ele colocou lá, né? Todo lá onde que ele trabalha. Que é na supervisão do setor de abastecimento. Ele não quis dizer que ele é um simples pinguim de geladeira.
Na letra C, indique a função sintática dos termos do setor de abastecimento do primeiro enunciado e o setor de abastecimento do segundo. Respectivamente, no primeiro caso, ele é um complemento nominal. E no segundo caso, ele é um objeto direto, porque o primeiro nós estamos falando de nome, no segundo nós estamos falando de verbo, tá? Ele supervisiona verbo. Lá em cima é apenas um complemento nominal, certo? Supervisão. Aí nós não estamos falando de verbo. Na número 8, segundo o exemplo de nominalização estudada na questão anterior, transforma em substantivo o verbo transitivo destacado. Depois identifique em cada frase formada qual que é o complemento nominal. Então, primeiro tem verbo, né? Dedicar-se à música é uma missão para ele. Transforma esse verbo em substantivo. Então, nós vamos colocar a dedicação à música é uma missão para ele. O complemento nominal, a música. Letra B. O governo autoritário não queria libertar os prisioneiros. Tira o verbo libertar e passa ele para um substantivo. O governo autoritário não queria a libertação dos prisioneiros. Complemento nominal, dos prisioneiros. O jogador agrediu a torcida adversária. O verbo agrediu transforma em substantivo a agressão à torcida adversária pelo jogador. Complemento nominal, a torcida adversária. Letra D, nunca me referi ao assunto. Tira, me referi, troca para o substantivo, nunca fiz referência ao assunto. Complemento nominal, ao assunto. E a letra E, é necessário consumir alimentos saudáveis. Você vai substituir o verbo consumir pelo substantivo. O consumo de alimentos saudáveis é necessário. Complemento nominal, alimentos saudáveis. Na número 9. Trechinho de uma reportagem sobre consumo. Então, a reportagem diz o seguinte: a propaganda e a obesidade. O segmento de produtos alimentícios é um dos que mais investe em propagandas comerciais. Com o objetivo da publicidade de alimentos é mesmo convencer o público a comprar. Muitos preceitos de saúde são ignorados, atendo-se ao propósito de venda do produto. Assim, há uma abundância de propagandas comerciais estimulando a venda de produtos ricos em gordura hidrogenada, em açúcar, em sódio, entre outros alimentos que, em grande quantidade, podem ser prejudiciais à saúde. Então, na letra A, identifique os complementos nominais existentes no texto e, entre parênteses, o nome que ele complementa. Então, primeiro aí, de venda, para complementar propósito. Do produto, para complementar venda. De produtos, para complementar venda. Em gordura hidrogenada, em açúcar, em sódio, para complementar ricos. A saúde, para complementar prejudicada. Na letra B, desses complementos nominais, quais complementam adjetivos? Apenas em gordura hidrogenada, em açúcar, em sódio e a saúde, que é o adjetivo aí ricos, né? Letra C, a que outra classe gramatical os demais complementos nominais se ligam? Todos eles se ligam a substantivos. Então é só, gente. Um abraço.